Em uma pequena aldeia de Yamayura, um homem acorda aos cuidados de Eruru e de um aprendiz de curandeiro. Com uma máscara estranha presa em seu rosto e lembranças esquecidas, ele está confuso e ferido. Uma vez melhor, a avó de Eruru, a chefe da aldeia, empresta-lhe as roupas de seu filho falecido, fazendo com que ele se pareça com ele de forma incomum enquanto ele sai. Com a ajuda de Eruru, ele explora, ficando curioso ao ver outros parecerem diferentes dele, e ter características animais. Impulsivamente, ele toca a cauda de Eruru, fazendo com que ela fique vermelha e empurrando-o com vergonha. Os dois Metajalita e sua esposa, aprendendo sobre a aldeia e o recente terremoto, enfrentaram-no. Enquanto faz uma pausa, Nuani, amigo de infância de Eruru e filho do irmão mais novo do rei, faz rondas reunindo a pesada homenagem anual. Ele cresceu para ser desagradável, muitas vezes falando mal de sua terra natal, Yamayura. Ao ver Eruru, ele a obriga a ir com ele, tentando seduzi-la com luxos. Entretanto, o homem a protege, declarando sua família e fazendo com que Niwang ficasse louco de ciúmes. Em seus amigos no Istismesh está um dos santuários sagrados da floresta, despertando o guardião da floresta, Mutakapa. No Erurus, o homem ainda não está recuperado como lembrança e sente o estranho calor que o enjoa novamente. Desconhecido para eles, o Mutakapa enfurece-se lá fora. A imprudência de Noani levou a aldeia ao caos. Mesmo depois de consertar o santuário, o Mutakapa continua a atacar, matando os inocentes aldeões. Recusando-se a ficar ocioso, o homem corre para a besta enquanto Eruru rasga com lágrimas. Por sorte, eles são salvos enquanto a besta se retira quando chove. De volta aos chefes, o vilarejo chora. O homem entra, revelando que a besta se repugna de estar molhada e se voluntária para derrotá-la. No dia seguinte, junto com Tearo e os aldeões, ele atrai o Mutakapa para uma armadilha cheia de água. Ao apainá-la até a morte, o grupo sob sua liderança e plano restaura a paz voltando vitorioso. Surpreendentemente, eles encontram um Eruru errático em busca de sua irmãzinha desaparecida, Aruru. Para alívio de todos, eles a encontram com uma protuberância no estômago, alegando que é seu bebê. No entanto, é um pequeno gatinho Mutakapa. Vendo que é apenas um filhote, o homem explica que as pequenas vidas são puras, convencendo a aldeia a aceitar prontamente o gatinho. Com a aldeia regozijando-se e celebrando sua bravura, o chefe finalmente lhe dá um nome, Akuro, o nome do pai de Eruru e Aruru. Akuro mistura-se bem, ajudando os aldeões com seus conhecimentos medicinais. Uma noite, depois que o chefe abrigou um grupo de homens tagarelando, Eruru preocupou as perucas de Akuro, dizendo que a avó tinha desaparecido. Enquanto procurava, Akuro foi emboscado por seu espadachim, Oboro, e seus dois lacaios. Assim como ele pretende matá-lo, a avó raramente aparece. Desnaturando Oboro, ela informa a Akuro que ela tinha saído de boa vontade para ajudar a irmã de Oboro, Yuzurra, em sua aldeia secreta. Para desgosto de Oboro, o chefe traz Akuro junto e chega à aldeia, tendendo para Yuzurra. Uma pobre menina cega e doente. Enquanto a avó fala com Oboro, Akuro e Yuzurra se familiarizam, fazendo amigos. Mais tarde, eles voltam para Eruru e, pela manhã, os aldeões estranhos recebem uma carga de reposição, secretamente paga por Oboro e sua aldeia. No entanto, não falta muito para que o chefe seja chamado novamente. Akuro e ela chegam para ver Yuzurra lutando pela vida. Por sorte, eles conseguem ajudar usando um remédio caro. No entanto, Yuzurra recairá repetidamente, significando o remédio cada vez mais. Para ganhar mais fundos, Oboro recorre ao roubo da mansão dos senhores, encontrando o samurai general de Incala, Benavi, que o feriu bem. Pela manhã, enquanto brincavam com o Mutakapa Kubo, Auru e Akuro encontraram o colapso de Oboro. Uma vez melhor com seus cuidados, Oboro endividou-se com Akuro e vai embora. Nwanga volta, desta vez com seu pai de lordes, Sassanta. Em voz alta, eles acusam a aldeia de abrigar o ladrão. À medida que o incômodo se intensifica, um dos soldados fere gravemente o chefe, pois o Lorde foge com medo do pequeno Mutakapa Kubo. Preocupa a aldeia enquanto Eruru e Auru tentam desesperadamente salvar sua avó. No entanto, ela está ciente de que seu tempo acabou. Deixando suas netas com Akuro, ela infelizmente falece. Akuro logo entrega a notícia a Oboro, que cresce e se enfurece por trazer tal calamidade e parte para enfrentar o próprio senhor. Enquanto isso, os aldeões da manhã, conhecendo bem o caráter de Okuru, pedem-lhe que suceda ao falecido chefe. Vendo os aldeões, os soldados abrigados e os lacaios de Oboros, todos unidos na decisão, Okuru aceita. Sob ele, os homens partem para juntar-se a Oboro. Aldeões infestados invadem a mansão causando estragos, como Oboros acorrenta abaixo. Fracassando, ele se junta ao Karu e aos aldeões. Juntos, eles atacam Sassantia, que se acobarda como um cachorro, gritando por seu filho. No entanto, Okaru apunhala rapidamente com o leque de lâminas que o próprio chefe lhe havia dado. Enquanto isso, Nuan e Fles enfureceu-se em Okaru na mansão falsa dos aldeões. Parece Binanivari para o samurai com o seu recuo. Vitoriosa, a aldeia agora está à mercê da corte imperial. Eles certamente virão atrás deles.
Inecipitando a chegada do exército imperial, a qualquer momento o vilarejo se prepara para o confronto enquanto Mukuru cresce com mais fome do que de costume. Mesmo frustrado com Eruru e deixando-a quase desprotegida. Gatinho mau. Até o Boro chega com Yuzu endividada a Kuro. Ele declara como irmão e se junta ao seu povo para se preparar para a batalha. Enquanto Eruru e Aruru fazem amizade com Yuzuva, o Boro revela que era o desejo de Yuzu vir aqui. Mais tarde, Eruru e Akuro encontram um Aruru duvidoso escondendo algo. Puxando-a para o lado, eles encontram Mukuru comendo nas ações, agora um enorme mukapa. Logo, Akaru e Oboro exploram as aldeias para se aliarem com a cena mortal de uma aldeia inocente incendiada. Binarivari e seus homens emergem imediatamente da fumaça, emitindo um choque enquanto Akaru luta contra Binarivari e Oboro com o Kuru da mão direita de Benoi. À beira da derrota, Aurora esfrega como Mukuru e Aruru pulverizando em defesa de Akaru. Atordoado ao ver um muda-capa, Benoi decide retirar-se, mas não antes de reconhecer o Akaru. De volta à corte imperial, Benoi ajoelha-se diante do rei enquanto ele egoisticamente convoca Nevanji. Colocando-o no comando, com Neviani como novo chefe-geral, ele está sendo literalmente uma dor de cabeça insultando a mão direita de Kuru. Benoi para se juntar a ele. Apenas para se dispersar quando confrontado com a força bruta. Enquanto isso, Akuro, Oboro e Tero têm reunido aliados com mais vilarejos se juntando a ele na notícia do incendiário de Benoi. Enquanto conversavam, Aruru traz um homem incômodo que se diz um mercador frequente na mansão. Sem jeito, ele mostra suas mercadorias, mesmo apresentando um item não tão apropriado a Aruru, antes de ser escoltado por Akuro. Em seu caminho, ele muda suspeitosamente seu comportamento, brandindo uma adaga e mencionando o remédio caro que Oboro procura antes de voltar ao seu eu desajeitado. Fora dos postos de controle, Benoi e Kuru são alertados. Dentro das sombras, o mesmo comerciante aparece passando informações para Benoi. Entretanto, um sobrevivente dos postos de controle tropeça no Akuro, deixando os aldeões ainda mais enraivecidos. Akuro lança um ataque e fica surpreso ao encontrar Benoi e Kuru lá. Embora pareça que Benoi triunfaria. No entanto, à medida que mais aldeões se unem a Akuro, Benoi mais uma vez se retira derrotado. Na corte imperial, Benoi foi empurrado para as masmorras por ter voltado a destruir e questionar os ataques imprudentes do rei a aldeias inocentes enquanto Nevangi toma as rédeas. As forças de Akuro se fortaleceram, tomando rapidamente o controle do país e agora confiantes para invadir a cidade imperial. Desconhecido para eles, Nevangi se uniu aos estúpidos reis, que se tornaram imprudentes em espancar todas as aldeias, mesmo as inocentes, para que não se oponham a ele. Enquanto Akuro visita Yuzuha, Oboro se apressa com as notícias. Ouvidas por Nevanji, as forças imperiais estão sob o massacre em massa, quando os homens de Akuro se precipitam sobre eles, tornando suas forças covardemente recuadas. No entanto, os idiotas certamente deixaram seu próprio comandante para trás. Caindo de seu pedestal, Nevanji foi capturado. Os ratos finalmente encontraram Chid e Rad a serem decapitados. Nevangi ainda é uma dor. Felizmente para ele, Akuro deixa Iruru tomar a decisão e a doce garota o liberta. Agora mais forte do que nunca, as forças de Akuro invadem com confiança a cidade imperial e provocam o caos. Kuru corre para os calabouços, libertando Benoi. Evitando Akuro, Benoi vai até o rei levantando sua lâmina para matá-la enquanto o rei Lud implora, raciocinando que há tantas mulheres com quem brincar. Assim que Akuro entra, Benoi mata o rei, colocando a lâmina em seu próprio pescoço antes que Akuro a esmague, recusando-se a acabar com ele. Juntos os dois saem, anunciando a queda do imperador quando o povo irrompe, regozijando-se. Com a aurora do novo império, o Kuru é coroado rei. Logo chegam Kami e Amukai, mediadores do templo de Vitzel Namita, o deus do povo. Como representantes do templo, a princesa oratória e um professor do templo, Muto chega ao novo reino. Conhecendo Akuro e Benoi, eles apresentam a proposta de amizade e agem no futuro como seus mediadores. Os dois foram mostrados por Iruru, a quem a princesa confunde com a rainha de Akuro. Enquanto isso, Akuro, em um intervalo, se depara com outro Kami Amukai alado, mais tarde encontrando seu sono em sua cama. Sentindo o oratório familiar, entra em contato com ela e informa Akuro que ela é sua irmãzinha, Kimis, que a seguiu. Com seu bom coração, Akuro permite que ela entre logo. Kimis se mistura com Aruru e Yuzuha, fazendo amigos e brincando até se esgotar. Vendo o reino feliz e satisfeito, o Kami Amukai logo sai, certo de sua nova amizade com o reino de Tuskir. Akuro tem se saído bem. Entretanto, todos os reinos não aceitam alegremente o novo reino de Tuskir, e logo uma mensagem hostil é enviada de Milway, o imperador de Shikra Pishin. Ela exige que Tuskir seja governado por eles ou que caia na luta contra eles. Com o melhor de seu caráter, Akuro tenta se estabelecer, e Wen repreendendo Buro, que é sempre rápido com sua raiva e proteção de seu irmão Akuro. Mas apesar de Akuro receber a fatura respeitosa e pacificamente, a Milway ataca os postos de controle de Tuskir, alarmando Akuro. Agora servindo Akuro, Benali logo reúne forças, alinhando forte e preparando-se para o ataque. As festas da Milway logo marcham sobre eles, com Karu e Benali se afastando deles.
Enquanto isso, junto com seus lacaios, Oboro infiltra-se secretamente no castelo caído. Enquanto Akuro ignora seu plano de ir em ação, ele encontra Aurorú e Erorú que o seguiram. Logo, o castelo se incendiou com o estouro da mistura e as forças da New Way estão presas. Akuro marcha sobre eles, derrotando as massas quando o próprio New Way aparece. Cara a cara, o New Way advertiu que o encontraria novamente antes de recuar. Uma noite, enquanto o mar se agita sob o tempo trovejante, um navio traficante é apanhado pelas ondas, abandonando os marinheiros raptados, mas não antes de uma garota-corvo. Um dos mares também escapa, matando todos os marinheiros em terra. Quando as forças de Akuro chegam, eles encontram derramamento de sangue e a garota do colapso. Trazendo-a para dentro, eles a prendem, mas a garota Karula rompe, aparecendo antes de Akuro. Suas habilidades certamente agradam a Karu. No entanto, Akuro a recebe calorosamente, pedindo a Erorú que cuide dos ferimentos dela. Sendo seu eu inteligente, Karula descodifica facilmente o amor de Erorú por Akuro, tornando seu sangue vermelho. A pedido de Erorú, Karula permite que ela saia e se ajuste bastante bem, evitando os avanços falhados de Karula, bebendo descaradamente sake em plena luz do dia e fazendo amizade com o próprio Oratório. Por suas habilidades, Akuro decide dar-lhe o comando, mas não antes que Benoe a avalie. Como os soldados se reúnem enquanto os dois se enfrentam, Karula não é um adversário fácil, mas Benoe ainda é um samurai aclamado e sai vitorioso. No entanto, ela lutou habilmente. Exceto no comando, Karula ordena sua arma, uma espada extremamente maciça que até quebra o suor de Karula, mas a mulher doente a levanta facilmente, deixando todos estupefatos. Por fim, Karula encontrou uma morada fora dos grilhões. Com a ameaça de uma nova forma de ataque a qualquer minuto, Akuro procura alianças com outros países, tendo o Oratório como mediador. Numa reunião oficial para selar a aliança, entra um Teuro exasperado, chamando por Akuro e gritando que Yamayura está sob ataque. Deslizando pelo posto em que se apoia, o jovem Teuro falece, juntando-se a sua esposa e a outros de Yamayura caído. Lá fora, Akuro encontra o inimigo bem em cima de sua porta e os derrota, percebendo que não são as forças do novo caminho, mas os Kushikishins. Os soldados, estranhamente, parecem quase transitar para a loucura. O próprio Akuro fica sem palavras. Parece que a situação está ligada ao passado de Akuro, do qual ele não se lembra. Ele deve ter cometido algo tão grave a ponto de transformar o povo de Kushikishi em maníacos e ódio por ele. Sem sorte em mediar e receber de volta um mensageiro moribundo, Akuro decide atacar. Juntas, as forças de Akuro marcham em frente. Em seu caminho, Mukuru sente algo sobre dentro de um segundo Akuro cercado pelas forças maníacas. Um estranho Tuka cruel, e um homem que diz ser cunhado de Akuro, com o objetivo de matá-lo. Eles o chamam de Hakushain. O homem, Lord Orika. A identidade de Clean Akuro é de um homem mau, Hakushain, que matou impiedosamente seu povo, sua esposa e até mesmo seus filhos. Morto para não deixá-lo sobreviver em nome da justiça. A conselho de Tuka, Orikan decide retirar-se quando o próprio Akuro retorna. Atordoado, ele está cansado até o arco e cai no sono, tendo estranhos pesadelos de estar cercado por aqueles que ele deve ter matado. Enquanto isso, Oboros sai da área para as forças adversárias quando ele, mais uma vez, se depara com Tuka. No entanto, ela está sozinha e ele combate a solitária apenas para perder. Voltando, Tuka dá a ele a mensagem de que a justiça deve ganhar. Reunindo a força de vontade, Akuro mais uma vez marcha pelo inimigo com suas tropas, que se aproximam para uma ponte integral usada por eles. Na boca dela, eles se encontram com Tuka, mas conseguem dominá-la até que ela fique sozinha. Apesar de Akuro lhe pedir clareza, ela sustenta que ele é um homem mau. Seu comportamento implacável leva Kurula a combatê-la e a cortar a ponte enquanto Tuka cai na vala com ela. Entretanto, a situação é intensa demais para o pobre Akuro, e ele cai em tremendo transe como estresse, perguntando-se quem ele realmente é. Eruru está preocupado, vendo o homem que é conhecido por ser altruísta e corajoso, duvidando de seu passado desconhecido. Como a notícia do Sr. Orika pode Tuka, um evento chamado de Guerreiro da Justiça, faz as rondas, o povo de Akuro fica inquieto, questionando se ele é um bom homem. Akuro está imensamente desmoralizado, fazendo Kurula empurrar Eruru para tirar vantagem da situação e consolar o homem triste a mar. Entretanto, sem motivo Eruru abraça Akuro, facilitando e assegurando-lhe, ele sempre será apoiado e amado por ela como Akuro e nunca Hakushad. Sentindo-se um pouco melhor, Akuro tem algum tempo de lazer brincando com Aurorú, Mukuru e Eruru, mas não dura muito tempo. As forças de Akuro se reúnem e logo saem para enfrentar os Kashiketchins. Entrando no campo de batalha, as forças de Akuro se chocam mais uma vez com o inimigo. Por motivo, Akuro se retira fazendo com que Orika possa e Tuka o sigam. Uma vez sozinho, Orika pode nos preparar para matá-lo, mas Akuro o esmaga até o chão exigindo ser informado de seu passado. Espalhado, Orika pode zombar dele por ser mau e Akuro estranhamente começará a sentir seu corpo instável aquecendo. Ao ver Akuro aquecendo, Orika pode se comportar de maneira diferente conforme ele fica aterrorizado. Antes que Kakuro possa reagir, Eruru voe através de Orika não pode jogá-lo fora matando-o ali mesmo. É nua.
Kathleen Nua liga para Kuro, dizendo que ele agitou propositadamente os cachiquetins contra ele antes de ir embora. Embora retorne em segurança com suas tropas, Nua está se preparando para muitas travessuras. Nua lançou ataques contra as aldeias de Tusker à esquerda e à direita, tentando seu nível para incitar. Oboro e Kuro estão claramente irritados. No entanto, Akuro foi apanhado pelas artimanhas de Nua e optou por fortalecer a defesa da fronteira em vez de invadir Shikri-Pekin. Ernest Lee, Eruko pede ao Boro e outros que confiem em seu plano como Nua. Por outro lado, Greteli espera que Akuro se transforme em sua verdadeira besta. Ele quer adquiri-lo. Com a defesa efetiva das fronteiras, Nua decide avançar ofensivamente. Ele reúne suas tropas de elite e algo mais. Junto com eles, ele se iguala a Tusker, queimando e matando todas as aldeias inocentes com os quais eles entram em contato. Implacavelmente sem remorsos, com o caos crescendo extremo decide sobre um plano muito arriscado. Permitir que as forças de Nua entrem em Tusker, até que Shikri-Pekin seja drenado de seus taxistas e depois invada o castelo de Shikri-Pekin, tomando a cabeça de Nua. Por enquanto eles lutam, surpreendentemente, Tuku se junta a eles. Por estar em dívida com Akuro por liberá-la e prestar respeito ao corpo de Orika-Kin. Juntos, as forças de Akuro mais uma vez levam o inimigo até as fronteiras. Com milhares de vidas inocentes caídas, Akuro decide deixar as tropas sob Ben Ali e invadir o próprio Shikri-Pekin para matar Nua. Na fronteira, um exército maciço de Shikri-Pekin espera fazendo Ben Ali contar desesperadamente com Akuro. Enquanto isso, Akuro se esmaga no castelo de Nua, com Karula sendo seu arrogante eu, lidando com os 3 guerreiros de elite de Nua, Tuku e Ehoru avançando para dentro. Dentro do castelo, Nua solta seu trunfo sobre eles, homens blindados se transformam em zumbis de consolo como maníacos. Entretanto, a besta que ele mais deseja adquirir é Akuro. Como Karula entra fornecendo tão necessário apoio, Akuro e Ehoru vão atrás de Nua. No entanto, o louco Nua põe fogo em seu próprio país, queimando seu próprio povo para apanhar Akuro de fugir. Ao ver a loucura de Nua, a besta começa a entrar em erupção. Com raiva, ele vai atrás de Nua sozinho, já que o rei mental parece quase babar no local onde sua besta irrompe. O empurrão se transforma em um ser desagradável, triturando Nua em fios de carne. Ele fica atormentado no local de seu próprio trabalho. A chuva desce quando Akuro sai vitorioso entre os corpos da estação. Tusker venceu novamente, mas a que custo? O que não despertou? A guerra e seus horrores se derretem quando o país começa a se recuperar. Akuro envia até mesmo para ajudar a estabelecer o governo em Kushikesha. Por seu gesto bondoso, Tuku tornou-se um dos leais camaradas de Akuro. A paz, mais uma vez, permite que as crianças brinquem descuidadamente. É claro, Ehoru e Makuru agora se unem ao malandro Karula para retomar seu saque dos estoques de alimentos. Mas isso antes de serem apanhados em flagrante. No entanto, entre toda a nevasca, Akuro está sofrendo silenciosamente. Os pesadelos da fiel guerra ardente continuam voltando a ele enquanto Nua o escarnece da besta que ele é. Numa noite sem dormir, ele se depara com químicos, estranhamente bebendo constantemente, incapazes de saciar sua sede. Ele se preocupa, mas o reitor a leva apressadamente. Desconhecido, ele está sendo mostrado por um homem estranho. Incapaz de enfrentar sua miséria dos acontecimentos em Shikaro-Petin e decidir pelos sobreviventes, Akuro retorna às ruínas. Enquanto ele se desespera, Ehoru mais uma vez o faz ter esperança para o amanhã. Facilitado, ele deixa os sobreviventes retornarem e reconstruírem sua pátria em ruínas. Mais uma vez, vagando à noite, ele encontra novamente químicos brincando com algo insólito quando um homem estranho se revela. Apresentando-se como Gen Jamaraji leva Akuro para conhecer seu governante e dar um passo a mais para dar o golpe de misericórdia à pessoa Kuya, o governante de Kunakama. O encontro com Akuro Kuya revela imediatamente que ele já teve uma investigação feita sobre ele e sabe muito. Entretanto, ele está curioso em saber como levou pessoas tão pequenas a grandes rebeliões e a tomar os impérios. Um deles é seu poder devido a ser um Kanai-Tai. Ao ver Akuro confuso, ele explica que os Kunaitas estão sob a divindade de Deus no Taikane, um verdadeiro Deus, que foi derrubado por Vitsunameda, o Deus da desgraça. Com Akuro ponderando sobre as notícias, sua terra é bastante feliz. Um dia, Akuro é apresentado com uma criatura rara, MC Ugon. Uma criatura pensada para ser capaz de curar todas as doenças. Imediatamente, Oboro quer comprá-la para Yuzuha. Vendo Oboro tão sério a ponto de comprá-lo para Yuzuha, Akuro compra para ele imediatamente nomes de Ehoru e Nashatara. Mais tarde, Oboro agradece embriagado a Akuro antes que seus servos o levem. Okuro retorna para se encontrar com Kuya. Falando novamente, ele embaraçosamente ouve mais informações sobre ele, particularmente sobre ter muitas mulheres. Ele nem sequer está consciente de si mesmo. É então que Kuya remove o véu que se mostra. Ela é uma bela garota, não um garoto. Akuro e seus amigos se sentam banqueteando-se de lá, entregam uma mensagem a respeito dos movimentos de rebelião dos escravos em Metuk, liderados por Delilara. Parece ter atraído a atenção de Kuruya.
Naquela noite, ela entra nos aposentos de Icarus, toda vestida, pedindo-lhe que ajudasse os rebeldes de Metuc. Ao aceitar, ela resiste ao espanto de Akuro, retirando seu traje para pagar-lhe de volta. Não era isso que eu pensava que o pagamento dela era. Pior ainda, eles são pegos pela própria Ehoru. Certamente Akuro recebe um tratamento sério e silencioso nos dias de queda. Além do caos, Akuro é raptado por Kuruya e Oratori, e todo o pelotão, incluindo Aruru, Ehoru, Kamis, Yuzuha, Tuka, Mukuru e Gashatara, decide ir na viagem. No seu caminho, Ehoru e Akuro, felizmente esclarecem equívocos pouco antes de serem cercados por Delilyara e suas tropas. Acontece que ele é irmão de Kuruya, sem saber que ela é sua irmã. À noite, enquanto ela se reconcilia com Katamami, dispara o fogo do assentamento de Delilyara. Imediatamente, os amigos de Akuro assaltam o ataque de Metuc, impedindo-os, mas Delilyara não está satisfeita com a assistência. Ele recebe uma lição de Kuruya, mas os garotos são bastante obstinados. Entretanto, despedindo Delilyara, Katamami se curva, pedindo a Kuruya e seus amigos que ajudem na rebelião. Agora, com ajuda adicional, Delilyara avança sobre as tropas de Metuc, saindo vitoriosas. Embora ele esteja um pouco irritado, pela experiência e sábios lutadores que Okaru e seus amigos são, ele logo cresce para eles. De seu passado, Kuruya lembra-se de uma rota subterrânea via hidrovia para dentro do castelo. Por isso, eles decidem entrar por baixo das ondas enquanto as tropas de Delilyara lutam lá fora. Quando Akuro e os demais entram no castelo, chocados, eles se encontram com o local de milhares de Loromanion que florescem de corpos humanos como um louco. O governante de Metuc, Sankatsu, senta-se em seu trono cercado por eles. Ao ver Kuruya e chamar seu verdadeiro nome Carolostre, deixando Delilyara um frasco da realização. Ao declarar seu amor por ela, ele revela que saudou o caos apenas pelo seu retorno. Cobrando Kuruya e Delilyara matam Sankatsu, mas antes que Delilyara possa ter a oportunidade de se reunir com sua irmã, ele se apressa para ajudar o resto dos homens. Dias depois, Delilyara visita Tuscari para agradecer ao imperador por sua ajuda e o leva de volta quando Akuro entra. Prestando seus respeitos, ele deixa seu Kurula para ver o irmão dela ir bem e forte. Uma menina desajeitada, Sakuya, invade a casa de Akuro, tropeçando acidentalmente nos aposentos de Akuro. Por sorte, ele envia os soldados enquanto Sakuya se apresenta como representante de Kuya. Ele a segue até Kuya, mas não passa despercebido. Esgueirando-se atrás de uma árvore, ela observa e grita acidentalmente de Kuyaya, sugere que Kuroya atire de seu país, fazendo-se apanhar. No entanto, Kuya implica Sakuya como uma candidata perfeita, tornando-a mais avermelhada que sangue e raciocínio de que ela é ótima na cama. Isso realmente deixou todos desconfortáveis porque a garota claramente não sabe o significado. No entanto, há muito acontecendo na terra de Kuya e eles estão envolvidos em uma possível guerra. Uma noite, Akuro surpreendentemente encontra um colapso, um Huru mordido por Kamis. Ao encontrá-la, ele vê Kamis aterrorizado e confundido por suas próprias ações. No entanto, sendo Huru um bom amigo, nunca por amor a ela. Enquanto isso, a situação em Kunkamune está se intensificando. Uma vez que Kunkamune detém os assustadores e massivos robots capazes de passar as tropas de uma só vez. Logo, Akuroi cai em um ponto difícil quando ele o atinge para mediar entre eles e Kunkamune, implorando que eles não tivessem intenção de atacá-lo. Apesar da mediação oratória do lado de Akuroi, Kunkamune a rejeita, destacando seu deus blasfemo, Vitsu no Mida, e continua a atacar Elimio. Acontece que não é Kuya, que está dando a ordem implacável de invadir e matar na terra de Elimio, mas um companheiro problemático de Wanqua. Perturbado um pouco, Kuya estende a mão para Akuroi e é um bom amigo. Ele lhe diz sinceramente para buscar conselhos muito necessários daqueles que ela ama, como Sakuya e Genjumaru, semelhante a como ele busca seus de Junhuru. Embora Kuya retorne determinado, mais estados começam a atacar Kunkamune sob um estresse imenso. Ela finalmente cai na manipulação de Wanqua, ordenando o derramamento de sangue através das terras. Os bots de Kunkamune começam a pisar em impérios atrás de impérios, mesmo derrubando o império de Ankami Amukai, onde são ajudados por um homem estranho de. Logo, Kunkamune marcha pela porta de Akuroi também. Preocupado com seu povo, Akuroi esvazia a capital como Obero, Benali, Kurus, Karula e outros esperam até que os formidáveis bots apareçam e se empenhem. Os bots de Kunkamune chegam antes que a força de Akuroi cause estragos, com as condições na frente de batalha que Akuroi despenca de volta à situação sem mãos. Ele aparece diante do Wanqua, fazendo-o crescer manicamente encantado com a visão. Tentando afastá-lo, Akuroi se retira, mas o Wanqua o pega atacando. Antes que o Wanqua possa prejudicá-lo, Aruru e Mukaru aparecem, de repente. Os eventos tomam um rumo terrível quando o Wanqua brutalmente atinge Aruru até a morte. A visão dela é suficiente para fazer Akuro tremer, tremendo em devastação, ele a segura de perto, enquanto o Wanqua o pisoteia sem coração. Tudo isso é mostrado por Maru horrorizada que procurava por Aruru. O Wanqua inconsciente desencadeou algo muito mais formidável do que os bots. Um miasma negro irrompe de debaixo dele quando seus bots começam a se amassar como pão e sai uma criatura maciça.
Ele prende o robô de Wanqua, estourando sua cabeça como uma bolha quando Wanqua cai, chorando por sua mãe. Com a situação terminando em tal reviravolta de acontecimentos, Akuro acorda em seus aposentos tendo outro de seus pesadelos. Ao entrar Aruru, ele pede preocupadamente que Aruru só a encontre brincando lá fora. Um estranho homem está vendo os acontecimentos acontecerem com Kuya, perdido ao pressionar a guerra para frente. Ele parece estar planejando mais caos, e Genjumaru está ciente disso. Enquanto isso, Akuro está confuso com o que aconteceu com ele e como Aruru está vivo. Ele sofre visões de estar em um lugar semelhante a um laboratório, vendo um sujeito de teste crescer parecido com Aruru, mas chamado Mikoto, e um homem com uma massa semelhante à sua, chamado Akuro também. Não falta muito para Genjumaru tropeçar, pedindo ajuda e uma mentira com Akuro. Com ele ao seu lado, Akuroi decide resgatar primeiro o sumo sacerdote, o oratório e o pai de Kinmus. Uma noite, como Aruroi cuida das feridas de Akuroi, ele a lembra da primeira vez que ela cuidou dele, pedindo-lhe que estivesse sempre ao seu lado. Isto a faz calar, ela guarda um segredo não dito e poderia ter formado um pacto com a criatura que Akuroi transformou para salvar a vida de Aruroi. Entretanto, a oratória, sendo uma sacerdotisa, sabe tudo e honestamente lhe diz para viver como ela mesma. Logo, os homens e Genjumaru retornam com o sumo sacerdote. Agora, como sumo sacerdote, o oratório faz a mediação e reúne os filhos de Vitsunemita para ajudar contra o golpe de Kinkumun. Desta vez Akuroi marcha com suas tropas em direção a Kinkumun, derrotando os robôs com a orientação de Genjumaru. Enquanto luta contra Akuroi e Genjumaru são estranhamente teleportados dentro do castelo e antes de Kuya, ela ainda está em suas manhãs. Porém, após um choque de força bruta, Akuroi consegue acalmá-la. Com Kuya caído, o misterioso homem D finalmente aparece junto com seus dois lacaios, incluindo o raivoso Wanqua. Imediatamente, a oratório reconhece uma companheira filósofa Kamiya Mukai, que havia desaparecido. D enfrenta Genjumaru por desafiar seu pacto, que percebeu que Eruru também tem um pacto semelhante, deixando todos os outros confusos quanto ao que estão falando. À medida que a situação se intensifica, a oratória teletransporta todos para a segurança e a besta de Akuroi mais uma vez começa a pulsar. Ele se transforma em seu eu maciço, fazendo o pobre Wanqua mijar nas calças, trazendo para baixo para sempre. Enquanto Akuroi luta, Kinkuma aparece por trás de um posto pedindo a D para parar, mas o homem convoca uma menina chamada Mutsumi, sua filha, e Kimun se transformam em uma menina diferente, atacando Akuroi de frente. Vendo a situação, Genjumaru se sacrifica fazendo com que D se retire e deixe a terra e as chamas como Akuroi, de volta aos seus autotransportes normais e ferindo Kuya fora. Finalmente, a oratória explica a confusão a Akuroi, esclarecendo que um espírito do ancestral Ankamiya Mukai frequentemente reencarna em seus corpos, desta vez Kimuses, para que possa estar com o deus com Saunamita. O próprio D está com Saunamita, e a besta dentro de Akuroi é outra manifestação do que Saunamita. Sentindo que ele estará fora nesta guerra, Akuroi pede ao Buroi que o suceda se algo acontecer e decide partir sozinho para trazer Kinmus de volta. Mas como seus verdadeiros amigos podem deixar seu amado líder ir sozinho? Juntos eles marcham para Ankamiya Mukai sob a orientação de Oratora. Uma vez que entram, eles são imediatamente emboscados por blobs que atacam sem querer como Kinmus, ou devo dizer que Mutsumi os deixa. Akuroi a segue, chegando a um beco sem saída e é atingida com outra visão dos laboratórios. O médico deles, referindo-se a como Kuroi e a Isema, permite que ele escape com Mikoto. À medida que a visão se desvanece, Mutsumi ataca novamente. No entanto, Aruru chama Kinmus fazendo Mutsumi colapsar em uma luta, antes que eles possam voltar a intrometer Kinmus, desaparecendo. Akuroi se transforma na criatura bestial, anulando a matilha com Aruru para salvar Aruru e libertá-los como desanimadores. Os dois voam para o céu prontos para o choque, engajando-se no choque final entre as duas versões do Vitsunamida. Jin e Akuro mergulham em um confronto assustador, batendo um no outro com força total. Ao mesmo tempo em que se chocam sem piedade, tentam justificar seus atos de incitamento a guerras em favor de seus filhos, os seguidores de Vitsunamida. No entanto, Akuroi nega aceitar o derramamento de sangue descarado. Logo ele percebe que os dois são divididos do mesmo corpo do deus Vitsunamida, e decide se juntar novamente a Di por fim acabar com ele. Ao desarmar, colocando a mão do braço no tronco de Akuroi, Akuroi inteligentemente pega o golpe, começando a se unir ao corpo de Di, desmaiando seu braço com a lâmina no pescoço e decapitando a besta gigante de Di. No golfe em um tornado de miasma, Akuroi fica solitário, unido à outra metade de Vitsunamida. Sua besta está diante de Aruru e Aruru é o grito da pobre garota por ele. Quando Kinmus está de volta, ele pede a Ortori que o cele, desejando pôr um fim ao mutilar. Ortori canta como os amigos de Akuroi acusam, cortando, atacando e atacando a besta de Akuroi enquanto ela pisca e é enviada para o além. Antes que a alma de Akuroi vá adiante, ele diz suas últimas palavras a cada um de seus amigos, especialmente Aruru, que finalmente confessa seu amor por ele antes que ele se afaste. Correndo em direção a ele, ela engolfou Akuroi, dando-lhe seu primeiro e último beijo de despedida. Com Akuroi fora, Oburoi toma o trono de Tuskir, e o país volta à sua paz.